Boa noite. A gente vai apresentar o trabalho sobre condução em regime estacionário. Meu nome é Vitor. Meu nome é Lucas. Letícia, Joiciele, Pedro Henrique. A condução pode ser vista como a transferência de energia de partículas mais energéticas a menos energéticas de uma substância, devido às interações entre as partículas. condução transiente. A temperatura varia no espaço e no tempo. Regime estacionário também pode ser chamado de regime permanente, que é uma condução de calor através de um condutor que é dito estacionário, quando o fluxo térmico não apresenta variação ao longo do tempo. Através das informações ditas pelos integrantes, a gente fez um experimento para diferenciar a condução em regime estacionário para a condução em regime transiente. Os materiais usados foram termômetro a laser, suporte, pregos, cola quente, 3 barras de 30 cm e 1/4 de diâmetro de cobre, alumínio e ferro, velas, ferro elétrico e uma chapa metálica. Bom, como dito anteriormente, em regime estacionário a gente tem as propriedades iguais, tanto no espaço quanto no tempo. Nesse caso aqui vamos usar a térmica. Bom, aqui eu tenho o ferro de passar e eu vou entrar em contato nessa chapa de alumínio, bem nesse molde aqui, para que a gente tenha uma condução. Vou colocar aqui e nisso aqui iremos medir a temperatura bem nesse molde. Temos aqui que em cada ponto desse aqui, a temperatura é igual, por isso, nesse caso, temos um regime estacionário aqui. Em todo o espaço e tempo, a temperatura vai ser a mesma. No eixo X ou no eixo Y, toda a variação está constando de 28 graus Celsius. Sim, a temperatura está baixa porque eu acabei de colocar aqui. Mas podemos ver, por exemplo, colocando aqui direto na chapa aqui do ferro. Variações entre 170 e 170 graus Celsius. Isso, a temperatura tem que ser a mesma. A diferença é muito pouca, mas isso sempre ocorre mesmo. Mas aqui podemos ver, ó, independente do lugar, a variação vai ser mínima. Agora eu vou explicar o experimento no qual é o regime transiente. O regime transiente, ele tem as propriedades que variam conforme o tempo e o espaço. Sendo assim, a gente usou nesse experimento como condutor o cobre, o alumínio e o ferro. E a fonte de calor seria a vela. A vela vai conduzir o calor para os condutores, para cada material metálico, no qual cada material metálico tem os pregos colados com cola quente. Sendo assim, o calor vai passar sobre a barra e a gente vai fazer a medição e ver qual é o melhor condutor entre os 3 materiais metálicos. No caso aqui são 3 tubos de mesmo comprimento que estão recebendo calor da mesma forma, que é a vela. A gente vai ver qual que é o melhor condutor no caso. Foi passado cola quente nos pregos. Já vimos que no alumínio já tivemos resultados. O primeiro prego já caiu. Já tivemos resultados com o cobre também. Agora tivemos resultado com o ferro. Todas foram alinhadas com distância de 5 centímetros. No ferro aqui a gente está tendo uma variação de 30 nesse primeiro ponto, graus Celsius. No segundo, 27.
podemos concluir que o calor vai passando conforme a barra, chegando aos pregos. Sendo assim, eles vão caindo. Após a realização dos experimentos, chegamos aos seguintes resultados. No experimento 1, vimos que o ferro elétrico em contato com a chapa metálica aquecia todos os pontos da área demarcada de forma igual, chegando à temperatura de 28 graus e permanecendo sem variação ao longo do tempo. No experimento 2, medimos a condução em regime transiente. Vimos que 3 materiais diferentes submetidos à mesma fonte de calor demonstram uma condução gradativa de calor. O alumínio foi o material que demonstrou ser o melhor condutor, sendo o primeiro a desprender todos os pregos. Em segundo lugar ficou o cobre, que tem uma condução boa como o alumínio, porém menos eficaz, se desprender os pregos depois do alumínio. Em terceiro e por último ficou o ferro, que a fonte de calor não foi o suficiente para aquecer a barra e fazer desprender os pregos. Apenas um prego se soltou. Este é um trabalho da disciplina Fenômenos de Transporte. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela atenção.